Boa tarde. Posso começar? Tá, boa tarde a todos, né? Eu sou o Suelver, bolsista monitor social do programa Cidadania Viva, sou indígena da etnia Terena e hoje a gente está com o tema como as leis para a cultura indígena são desenvolvidas. Eu acho que às vezes a gente pensa que as leis da cultura indígena são as mesmas do que a do Purutuí, vamos dizer, o não indígena. São as mesmas, mas não. Temos as leis para dança, temos as leis até para cuidar das matas. Então, são diferentes que eu e o Andrei vamos estar debatendo aqui, juntamente com vocês. E o que vocês acham sobre isso também? Boa tarde a todos. Sou o Andrei, supervisor e bolsista do programa Cidadania Viva. Sou indígena da etnia Terena e estamos aqui para debater, né, como o Salvo disse aí, como as leis são desenvolvidas na cultura indígena. Sabemos que tem várias culturas indígenas no Brasil e entre elas tem leis diversas que abrangem todo o território indígena. Mas também tem lei que dentro da nossa comunidade são totalmente diferentes, que coisas que muitas pessoas não sabem, como o Suaver disse, a lei da nossa dança. Né? No passado, os mais antigos, se diz, mais velhos, os anciãos da comunidade, ainda trabalham em cima dessa lei. E como é essa lei? Essa lei, por exemplo, se o Caio chega na comunidade e ele quer participar da nossa dança, ele acha bonito. Ah, aquela dança indígena, ela é bonita, eu quero participar dela. Como é que eu faço? Caio vai passar pela lei da comunidade, todo o procedimento, eles vão ter que batizar ele, é uma forma de tradição da nossa cultura, vão ter que batizar ele para ele poder participar desta dança. E assim vai, né? Tem outras leis na nossa comunidade também, né? Se alguém chegar de fora, pessoas assim que nem o Suaver disse, nem Purutuia, chegar na comunidade, tem que falar com o cacique, né? Cacique, para quem não sabe, na época era chamado de capitão, hoje é cacique. O cacique da comunidade é como um prefeito de uma cidade, é onde corre atrás para conseguir melhorias para a comunidade, onde leva benefício para a comunidade, mas também é onde resolve todos os problemas que ali tem. Ou seja, tem uma norma, um regimento dentro da comunidade que é determinado pelo cacique. E essas leis são rígidas dentro da comunidade. O que for acertado na comunidade não sai fora dali. É debatido tudo ali dentro da comunidade, juntamente com as lideranças que falam, né? Que é a liderança dos caciques.
do cacique. Aí, caso se tiver coisa mais pior, mais grave, aí é acionado as autoridades maior, ou seja, já é fora da aldeia, né? E hoje lá na aldeia também, quem nos representa muito é a CTL da FUNAI, né? Para quem não conhece, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, né? Vai passar por uma mudança porque não existe mais índio, né? Agora é indígena. Então, tudo isso a gente está tentando trazer para vocês um pouco que a gente buscou, né? Pesquisou, e é totalmente diferente que está também no Estatuto do Índio, que é uma lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973, que foi criada, e também está passando por uma modificação agora através do Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado recente no governo atual agora, que vai ser debatido e modificado por juristas totalmente indígenas. Ou seja, tem leis que tá na que está nesse estatuto que nem é necessário dentro da nossa comunidade. Então, juntamente com esses juristas, vão modificar essa lei, esse estatuto, para que possamos ter mais visibilidade e mais ações dentro das comunidades. E o Suelver vai complementar aqui também um fato que aconteceu com nós através da lei, a lei da comunidade, que é sobre nós, vozes indígenas, né, para quem está acompanhando aí nas redes sociais, ver as gravações dos vozes indígenas. O senhor vai estar contando o fato que aconteceu através da lei de uma comunidade que a gente foi agora semana passada e o que aconteceu conosco. Então, é um fato que toda a comunidade indígena tem. Para quem tem acompanhado a gente no nosso Vozes Indígenas, né, que é um documentário que a gente está fazendo juntamente com os bolsistas indígenas, e a gente vem falando, eu tenho falado muito juntamente com meus companheiros, falado que a gente queria levar um pouco mais sobre as aldeias. Então eu falei, pô, eu como nasci lá, deve ser fácil chegar lá, deve ser fácil a gente chegar lá e só gravar. O Cacique, mandei mensagem pro Cacique, Cacique, posso ir gravar? Aí ele falou, claro, mas aí, calma aí, não é só você chegar e gravar. Tem que passar por toda uma burocracia que a gente teve que passar. Acho que foi um mês, né, Andrei? Se eu não me engano, um mês a gente teve que correr atrás de autorização, avisar o FUNAI. Aí cheguei lá, eu achei, pô, é fácil, né? Eu, como ter nascido lá na aldeia Limão Verde, vai ser fácil de fazer esse documentário, que era só chegar e gravar. No meu pensamento, eu falei, pô, não é assim não. O Cacique falou, não é assim, calma lá. Vamos comunicar as outras lideranças para ver o que eles acham, se é um bom benefício para a aldeia ou para a comunidade, né? E eles falaram que eles toparam depois, né? Eles toparam, a gente teve uma reunião online e graças a Deus deu tudo certo a nosso documentário e hoje a gente pode estar falando agora porque ele até citou, né, no momento lá da nossa reunião online, falou, pô, se fosse por mim, você como os seus pais, os seus parentes moram aqui, você poderia gravar à vontade. Mas como existem as leis que não foram criadas pelo cacique atual, mas sim por outros, então tem que ser respeitado, porque eles são muito mais anciãos do que o cacique atual. Então tem que ser respeitados essas leis para que não haja, vamos dizer, uma bagunça, né? Para que seja tudo harmônico. Não é tipo qualquer um que chega e vai fazendo. Mesmo eu sendo indígena, vai ter que passar por toda essa burocracia, essas leis que são seguidas, independente de qualquer seja não indígenas, seja indígenas. Então tem que ter todo esse cuidado, tanto nessa área. Você quer complementar, André? Só para complementar, né, para as meninas aqui que chegaram agora também, né, sobre esse debate, vocês acompanharam, o tema é como as leis são desenvolvidas na cultura indígena, ou seja, como elas são debatidas dentro da nossa comunidade, que não expliquei antes. Tem leis que é totalmente diferente, né? Tem muita gente não sabe que dentro de uma comunidade também tem uma lei que determina certas coisas. E o que o senhor Albert disse foi fato
É bem recente agora que aconteceu conosco, né? Nós estava lá gravando, mostrando os pontos turísticos lá da aldeia, um lugar incrível, maravilhoso, e por falta de, vamos dizer, de orientação, né, das pessoas da comunidade lá, chegou lá um senhor e falou, interrompeu o vídeo, chegou e falou, vocês estão gravando com ordem de quem? Né? Aí o Suave tentava explicar e ele não deixava a gente explicar, sempre interferindo, né? Aí, aí o Suave falou, não, a gente falou com o cacique. Inclusive, a gente estava entrevistando o ancião, um dos fundadores lá da comunidade, e também ele era presidente do conselho lá, ou seja, ele era uma liderança forte também lá. Até ele ficou assim surpreendido, né? E meio que queria ficar bravo, né, Salve? Só que assim, é porque existe a lei lá que ele estava acompanhando o regimento, entendeu? Porque eles viram que nós não somos dali e para eles a gente estava ali filmando para vender a imagem da aldeia, ou seja, a gente ganhar algum dinheiro em cima, né, Sal? Aí a gente tentava explicar, ele ficava lá nos interrompendo, até que para não haver nenhum conflito, a gente falou, então vamos parar de gravar e vamos em outro lugar, né? Vamos na sede da associação lá. Então, são essas leis que são debatidas dentro da nossa comunidade. Também tem a lei do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, aonde encaixa aqui as ODS, que é a ODS 14, a ODS 13, que fala sobre vida terrestre, vida na água, né? Que é um exemplo. Lá na nossa comunidade, existe uma lei sobre desmatamento, né? Tem uns tempo atrás, que o povo estava muito desmatando as áreas indígenas lá. Então eles reuniram tipo uma assembleia, né, a assembleia geral com todos os membros, liderança da comunidade e jogaram a proposta para criar uma lei no regimento dentro de uma comunidade. E essa lei era sobre a preservação do meio ambiente. Ou seja, se alguém fosse lá, depois que essa lei tivesse já em andamento, funcionando, depois que alguém fosse lá e mesmo assim cometesse esses atos que estavam acontecendo, eles seriam punidos. E qual é a punição? A punição é que todos os recursos, benefícios que vinham para a comunidade, ele não teria direito. E se acaso ele voltar a fazer isso, ele poderia até perder total autonomia de morar dentro da comunidade indígena. Ou seja, se ele estiver passando por cima dessas leis da comunidade, vão mandar ele embora, vamos dizer, da aldeia. Por quê? Porque não quer respeitar a lei que o cacique e as lideranças colocaram. Então são essas leis que a gente está trazendo, que é dentro da nossa comunidade, que é diferente quando fala lei da Constituição Federal. Sim, é uma lei da Constituição Federal, no artigo 231 até o 232, né, que fala sobre os nossos direitos, somos originários, que são reconhecidos as nossas terras, nosso costume, a nossa tradição, que é totalmente diferente das leis da nossa comunidade. Então, tem diversas leis na nossa comunidade que são aplicadas lá, que muitas da gente não sabe, né, só. Então, só para comentar, fala suave aí, esse fato que aconteceu, em todo lugar acontece. Ou seja, cada aldeia tem um regimento diferente. Complementando a fala do Andrei sobre o meio ambiente, até mesmo, não sei se todas as aldeias, pode me falar que, se não falha a memória, tem uma equipe especializada para apagar o fogo, né? Lá na aldeia Limão Verde é chamado de pré-fogo, não sei se todas as aldeias é pré-fogo? Pré-fogo. E eles trabalham com equipamentos como galão de água e os recursos que tem lá, né? Não são muitos excelentes, mas é o que tem. E carros também são bastante usados lá, caminhonete. E drones também, ultimamente, estão utilizando os drones, que meu primo utilizou essa última semana, e para mostrar para a população ou para as autoridades que não é fácil apagar o fogo.
porque às vezes é por conta natural e diversas aldeias são por conta natural, que a pessoa, porque como passa uma estrada de chão até em terrenos, então passa muito caminhão e acaba deixando um lixo. É tipo uma BR, vamos dizer assim, mas só que de estrada de chão. Então, muitos caminhoneiros passam por lá para desviar ela, até mesmo por conta de não ter habilitação ou outras coisas, e acaba sendo uma das pontos, uma das estradas de referência. E aí o pessoal acaba despejando garrafa descartável, lixo, entre outras coisas, e acaba pegando fogo. Então, para não ocorrer isso, acaba tendo essa equipe para conter o fogo, né? E ultimamente tem sido bastante, ainda mais na região do Pantanal, lá em Aquidauana, que vamos dizer que é o começo do Pantanal, né? E tem bastante isso. E você, eu não sei se citou, a gente estava falando dos pontos turísticos também. A Simone é uma das. Ela trabalha com turismo lá dentro e ultimamente teve muito. Antes da Covid, teve bastante gente procurando esses pontos turísticos, porque agora ela conseguiu um projeto tal para que pessoas de fora, para que possam estar entrando lá, pessoas dos Estados Unidos e entre outras pessoas, teve esse interesse de visitá-la, porque lá é muito rico tanto em paisagem quanto em minérios, né, que ela bastante falou, citou, mas devido a essas leis, por conta de marco temporal e tal, eles acharam melhor não ter mais pessoas lá visitando, até então, né, por conta de lixo jogado fora, dando muito prejuízo para a comunidade. E ele está, devido a essas leis, para conter cada vez mais, né, André? E a gente vai abrir umas para vocês aí, quiser fazer alguma pergunta relacionado à nossa cultura. Se vocês tiver, a gente tá aqui para esclarecer também, né? Alguém aí, se quiser. Isso, se quiser complementar. Só complementando o que o seu Haver falou lá do Limão Verde, da igreja. Aquela igreja lá é feita de pedra, das rochas. Aí, como ele falou que eles deixaram meio que fechado um pouco, porque tinha muita gente que estava explorando a igreja lá. Tirando foto, vendendo livro e sem dar lucro lá para a igreja, porque lá eles precisam também para fazer tipo reforma, construir mais coisa lá por perto. Aí por isso que aquele homem lá não tava deixando. Tipo, é por causa mais da exploração que ele tava falando. Que a mulher também tava falando. Isso que eu queria complementar também. É. Quem tem pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Quebrando gelo, depois vocês cortam no YouTube. Boa tarde, gente. Eu sou Maicon Alves. Jaque, acho que seria interessante, já está sendo filmado, gente. Seria interessante, Suelver e Andrés, vocês explanaram uma coisa bastante interessante sobre a diferença de lei interna de cada comunidade, onde vocês especificaram a lei da aldeia Limão Verde, né? Acredito que é isso, né? A aldeia Limão Verde foi aonde eles fizeram uma visita, né, no intuito de fazer uma série que eles produziram, chamado Vozes Indígenas. Então, acho que essas leis que eles basearam foi de acordo com essa visita, né? É onde André especificou também essa diferença de lei interna, de uma base, de uma comunidade, da lei constitucional, que é a Lei 88, né, de 1988. Essa é a diferença. Acho que seria interessante vocês comentarem, Andrés, a respeito de até que ponto vocês tocaram num ponto importante aí, sobre o turismo. Até que ponto uma comunidade onde recebe pessoas turísticas sofre o impacto, né, dessas pessoas que vêm de fora, né? Até que ponto uma aldeia sofre esse impacto, né? Pode ser sustentável, pode ser ou algo mais comercial nesse sentido. Tá bom? Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso.
começar, né, como eu estava dizendo, é não só o impacto ambiental, mas também econômico, né? Às vezes a gente tem uma visão de, pô, um colar desse, um cocar desse custa, vamos dizer, chega lá na aldeia, 200 conto. Vai lá, o branco ou um indígena que sabe mais, um pouco mais, vende a R$ 1.000. Pô, aí a comunidade em geral já sai no prejuízo econômico. E também tem a parte das roças, né? Que, tipo, por exemplo, vende mandioca, milho, entre outras coisas, que acabam indo na feira, eles comercializando de um valor muito pequeno e o pessoal revendendo num valor muito alto. Então isso acaba prejudicando. Até eles trazer, passa um ônibus lá na comunidade, passa um ônibus lá na aldeia, passa as 6 horas, muitas vezes, não, na maioria das vezes são as mulheres que carregam as caixas pesadas de mandioca, também de milhos também. Aí, tipo, pô, para você carregar da roça até o ônibus, demora um tempão e é um serviço para sal imenso. Nem muitas das vezes nem tem um homem, porque a maioria dos homens vai para o Pantanal tal, para pegar melhorias, um salário melhor, né? Para que possa estar levando o pão para sua casa, né? Então, tem todo esse impacto econômico e impacto ambiental, né? Você quer complementar mais alguma coisa? Só para complementar também a fala do Swelver, né, sobre o impacto ambiental. É, a gente ouvindo a Simone, né, ela é formada em turismo, indígena lá da aldeia Limão Verde, ela contando a história, o fato que ela passou, vivenciou dentro da comunidade. No turismo, ela fez um projeto e foi aprovado no Sebrae para o turismo da aldeia, né, porque lá, como o senhor disse, lá é rico de paisagem, de cultura. Então, ela criou um projeto para os turistas que for de fora, for visitar as suas comunidades, pagassem uma taxa no valor de R$ 15. Barata a taxa, R$ 15, para uma forma de sustentar aquelas pessoas, aquelas famílias que têm necessidade. E também ela criou esse projeto buscando os jovens, incentivando os jovens a ter essa visão, né? Ela pegava os jovens, tirando eles das coisas erradas, vamos dizer, porque estava tendo muito isso, estava tendo muito suicídio dentro da comunidade, estava tendo muita droga, já estava entrando, ela contando. E ela pensando, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu vou fazer para ajudar a minha comunidade a parar de ter esses fatos de acontecer? Porque lá morreu, ela falou, 5 jovens, né, por suicídio. E mais de 30 casos foi diagnosticado lá. Então foi um fato muito triste que teve. E através desse projeto, ela conseguiu isso. Os jovens hoje lá, até mesmo quem acompanhou nós, foi um jovem, o nome dele também era Andrei, já estava chamando ele de Xará, né? Foi um jovem e já conhece cada ponto turístico lá. Chegava, apresentava, então você vê a experiência que ele tem hoje em dia através desse projeto e ele contando o fato que antes, do jeito que era, né? Ele não tinha vergonha, não sabia onde começar, o que era o projeto. Hoje, através desse projeto e através do turismo lá, desenvolveu muitas melhorias para eles. Não só para ele, para toda a população lá, principalmente para os jovens. Só que com o decorrer do tempo, né, caminhando o projeto, tendo visibilidade, tendo muitas pessoas querendo buscar esse projeto para levar também para as outras comunidades. Aí teve tipo que vamos dizer, uma questões de briga lá, como é que posso dizer, de trancar as portas lá, ela disse, né? Vamos dizer assim, por ver que ela estava conseguindo muitas pessoas irem naquele lugar, e até ela já tinha contato de um lá dos Estados Unidos, ela estava falando, para visitar a comunidade de Monverde, fazer um documentário lá, porque lá é rico também em minérios. Então, aí teve uma lei da comunidade
aonde volta a retornar. Toda comunidade tem uma lei. E teve uma lei da comunidade lá que fizeram, eles viram que ela estava tendo desenvolvimento, só que fizeram uma lei que 50% tinha que ser para a comunidade e 50% para as pessoas que estavam ajudando ela. E como já era pouco, R$ 15, 50% para a comunidade, bem dizer, ela ficava sem nada e não dava para manter o projeto em andamento. Então, teve meio que uma implicação lá e ela perdeu esse projeto através dessas leis que fizeram lá. Então, e hoje ela está tentando buscar de novo todo esse processo, tentar construir de novo, porque quando acabou esse projeto, aí começou a ir as coisas de novo erradas naquela comunidade. Os jovens já, ninguém segurava eles, começaram a entrar com a bebida, drogas, e então não seguraram mais eles. E foi um fato muito recente que aconteceu também lá, né? Sobre mais um suicídio que ela foi contar, acho que foi ano passado, né, sobre o que ela falou. Que depois do término desse projeto que ela perdeu, teve outro caso. Então, eles estão tentando reconstruir de novo para poder trazer de volta aqueles jovens que trabalhavam com eles. Só para completar, era mais de 22 jovens e, por exemplo, era R$ 15 a taxa. E por exemplo, às vezes ia 30 turistas. Como que ia dividir esses R$ 15 para 22 pessoas? Mas às vezes fazia diferença, né? Ela falou, fazia diferença num pão de cada dia. Por exemplo, os R$ 2 lá que o cara ganhava lá, o jovem ganhava, já ajudava no alimento, já ajudava no arroz, no feijão, ajudava a trocar também, às vezes, lá servem ainda com trocas, troca com outros alimentos, mas aquele dinheiro fazia a diferença em comprar um pão, em comprar às vezes um doce, né, que pô, é difícil lá e os preços lá são muito caros, ainda mais em municípios pequenos, assim, às vezes o preço é maior, né. Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Vocês estão em dúvida alguma coisa também? Se quiser esclarecer. Olá, gente. Vai pro YouTube, não é? Não, tem um professor da UEMS aqui de Campo Grande que faz um estudo sobre os casos de suicídios nas aldeias indígenas aqui. E é muito relevante a fala que vocês falaram agora, porque a gente vê ainda a falta de amparo que tem esses jovens dentro da comunidade indígena. Então, por exemplo, o jovem ele também não tem esse amparo social fora da aldeia, porque ele não consegue vir para a cidade, então ele vai preferir ficar na aldeia, porque ele não tem esse amparo social aqui dentro da cidade, porque tem sim o preconceito já presente, mas acho bacana falar isso, que tem um estudo, a UEMS está trazendo um estudo, a UFGD também de Dourados fez, em 2018 teve um artigo que eu li que estava falando sobre os jovens, que a taxa mínima de suicídio estava sendo entre 16 a 20 anos. Então, aí aonde que esse olhar que a gente pode trazer essa pergunta, né, esse gancho, tipo, o que está acontecendo com essa juventude indígena? O que está acontecendo com o Estado que não está amparando essas aldeias? Porque não é só existe leis dentro da aldeia, mas também o Estado, ele tem uma dívida histórica com as aldeias indígenas e a gente tem que relembrar aqui que o estado de Mato Grosso do Sul é um estado totalmente qual que é a palavra? Me fugiu? Conservador, e que sim, e que a gente tem muito... Não é conservador. Autoritário. Não, mas não é, que mata os indígenas. Como que é a palavra? Isso! Genocida. E ainda a gente está Cuiabá sofre muito com isso, o garimpo ilegal, Dourados sofre muito. A gente
não sei se vocês estão acompanhando agora, Dourados está uma crise enorme lá. A gente tem uma bancada totalmente de direita aqui no estado, então a gente não tem para onde correr mais, a gente tem que bater de frente mesmo. Eu acho, agora que eu lembrei que o senhor, esses tempinhos, estava participando lá no Marco Temporal, né? Tipo, isso veio com um boom para cá. A gente participei de uma audiência pública que todo mundo estava falando a questão da mulher indígena, da saúde da mulher indígena na aldeia, porque não chega absorvente para adolescente que está na escola e não tem isso, não tem esse amparo do Estado e é preciso ter. Então, por exemplo, e a gente não vê trazer as pessoas, os anciões da aldeia para participar dessa audiência. Uma coisa que aconteceu mês atrasado foi que não deixaram mulheres indígenas participar da audiência. Só deixou a representante. Elas queriam sim participar, porque estava como cartaz, só que a bancada ruralista daqui não quis, não deixaram estar na Câmara Municipal. Então a gente está vendo, tipo, são coisas que, tipo, acontecem diariamente, só que as pessoas não estão nem aí para nada, sabe? E aí existe esse aumento. E aí o que acontece? Tem esse projeto magnífico que acontece dentro da aldeia, que aí acaba, e aí tem a diminuição desse suicídio, dessa violência com esses jovens e dentro da aldeia, só que aí depois volta tudo. Aí o que acontece? O Estado culpa só os jovens indígenas, só as aldeias, só as drogas, só não sei o quê, não sei o quê. Só que não, é culpa do Estado. O Estado falha e sempre falhará, gente, é isso. Então, né, é bastante complicado essa situação por conta que tem essa falha, assim, de levar. Eu até perdi uma prima minha de lá, perdi vários parentes, né, apesar de não conhecer os outros, e a gente fica triste por conta disso, porque é uma falta de auxílio, né, tanto igual você falou para as meninas, né, e hoje tá evoluindo lá, hoje tem um poço lá que acabaram fazendo, mas antigamente não tinha nem vacina para vacinar as crianças que recém-nascidas. Às vezes tinha que ir em outro município para tentar conseguir uma vacina. Então, essa questão é bastante complicada, até mesmo dos jovens. Esse projeto foi bastante importante. Agora, como parou, agora o pessoal, os meninos que faziam parte, procuram a Simone, a responsável, quando que vai voltar os turistas? Porque era todo um trabalho em equipe, tanto na parte de juntar os lixos até a parte de voltar com os turistas. Então era separado em diversas partes, da parte da manhã e da parte da tarde. Ela falou que tipo, os meninos que bebiam eram os primeiros a chegar. Por exemplo, tem uns 15 lá para gastar em comida para minha mãe, por exemplo. Eles eram o primeiro a chegar, chegava antes do pessoal que não bebia até. Ela também ela riu com essa situação, falou: pô, eu achei que os meninos que bebiam que ia me dar prejuízo por conta que era quinta, sexta, sábado e domingo, se eu não me engano. Pô, é dia de tomar uma cerveja e tal, pá, mas eram os primeiros a estar lá, tá, dispostos a ajudar. E até quando eles começaram a falar tal da coisa, vieram mais jovens procurar ela, falou: pô, quando vai começar? Quando que a gente vai poder se inscrever? Como que a gente faz para entrar? Eu quero entrar, eu conheço tudo aí também. Então, era bastante divertido essa parte e eu espero que continue, né? Ela está na luta para conseguir mais apoio, mas tem alguns apoios que não vêm para um bem, que querem para o mal, né? Mas ela tá na luta lá, foi em Brasília agora, conseguir autorização do meio ambiente e tal. Muitas burocracias, várias leis, né? E só para complementar também, né? É muito importante esse estudo, ainda mais para nossas comunidades indígenas. Eu também perdi meu primo de suicídio ano retrasado, né? E sim, foi muito chocante na nossa comunidade, né? Ele tinha 16 anos também. E a gente tem o apoio lá da CESAI, né? Que atende as comunidades. Só que, como vocês sabem, o órgão público, o órgão federal, é muito democrático, há muitas coisas que tem que fazer, mas não faz. Então, por falta de incentivo, de atendimento, né, não tem psicólogo nas comunidades, tem comunidades que sofrem
diariamente por falta de remédio, falta de condução para ir no posto. Teve um caso lá que um senhorzinho faleceu na sua residência porque não tinha como ele chegar no hospital, não tinha por falta de combustível, né, a condução que faz todo esse atendimento não pôde estar levando ele. Então, são atendimentos que custa chegar na nossa comunidade. Só que através do cacique, volto a falar, através do cacique, correndo atrás das lideranças, junto com os parceiros pessoais que ajudam lá, para ter um desenvolvimento melhor dentro da comunidade. E é basicamente isso, né? Nossa roda de conversa. Não sei se o Maicon quer complementar alguma coisa, Denailson. São duas coisas. Que horas que é que você começa ainda? Você, né? Eu vou só ser breve, que eu acho duas coisas importantes dessa questão de indígena, que vocês, não indígenas, dessa questão de reciprocidade, acho que é assim que fala. Eles comentaram aqui duas coisas importantes, já que os demais, coisa que não acontece em todas as comunidades. É a troca de alimentos, né? Coisa que a gente não vê na cidade grande. Como que é? Eu tenho um sabão. Sabão a gente utiliza para lavar a roupa lá. Né? A gente faz com gordura de animais, né? Esse sabão eu não tenho. Eu quero, mas eu tenho uma galinha caipira. Eu posso trocar com a Jaque? É assim que funciona. É essa troca de produtos, né? Que hoje, infelizmente, na comunidade indígena, devido a vou dizer, esse progresso, né, não existe mais na comunidade. Hoje é cada um, infelizmente, quase todos individualista, né, devido a isso. A gente está tentando, por meio de ações, recuperar aqueles saberes, né, e eu quero que complementar a fala de vocês sobre saberes indígenas, né, cada um de nós sabemos que nós temos a nossa questão dos saberes indígenas e nossa afinidade, nosso conhecimento com a natureza, né? Hoje em dia, eu, quando criança, nasci na base, nasci na aldeia, nasci na beira de córrego, córgo, a gente falava córgo, ia, nadava, a profundidade era dessa altura, 4 metros. Hoje não existe mais, pelo menos na minha, onde eu resido, né? Por que aconteceu isso? Né? Devido às pessoas começaram a ingressar, né, de respeitando as leis que ele colocou nas nossas comunidades, né? Aqueles saberes, aquele respeito que a gente tinha com a natureza, parece que nós, quanto jovens, estamos deixando de lado. Então, nós, quanto juventude indígena, e eu acredito muito que vocês, não indígenas, também contribuem, têm essa consciência, né, da importância de saberes indígenas, pode contribuir com ações, né, com ideias que podem levar não só nós, mas reflexões às outras pessoas que também acham importante saberes indígenas. Achei a fala do Krenak importante. Eles estão drogando os rios, né? Drogando os rios através desses tóxicos, né? Então, assim, eu, quanto coordenador indígena desse programa, me sinto, né, de Estado, me sinto em obrigação de falar do quanto nosso papel quanto indígena, né, nesse programa está sendo importante. E eu vejo que nós, quanto indígena, principalmente, a gente propor ações, né, não somente mostrar, mas propor ações são fundamentais. Eu acho que começando através disso, do diálogo, a gente pode muito bem intercalar com uma das ODS que eu acho interessante, que é Vida na Água. Retornar daquela forma que está, não sei, mas a gente pode construir agora para gerações futuras, né? É isso que é o meu ponto de vista, que eu posso contribuir rapidamente com ajuda. Eu acho que coletividade é fundamental agora. É eu indígena, é eu negro, LGBT, enfim. É a coletividade de todos que querem ver um mundo mais próprio e feliz, talvez, né? É isso, gente. Então, né, é igual o Michael falou, né? Tem uma fala que o Edson falou do Krenak também, falando assim, estamos suicidando. Tanto na cultura, os jovens estão se suicidando tanto na cultura quanto com a morte mesmo. Então isso acaba afetando a aldeia, porque os jovens indígenas são o futuro da nossa aldeia.
tanto em diversas áreas, e é isso. Acho que essa é uma fala que me marcou bastante, porque é uma das realidades tristes, porque às vezes o jovem não quer dançar a dança da EMA, não quer mostrar mais a cultura, não quer levar. Às vezes tem vergonha, né? Eu já tive um pouco de vergonha, mas por conta do preconceito, né? E eu acho que precisamos de mais jovens corajosos, mais jovens protagonistas dentro da aldeia. E eu acho que essa fala bastante me marcou no nosso curso, né, Elisa? Que a Elisa também está disposta a depois a gente falar um pouco mais sobre os saberes indígenas, né? E é isso. E só para agradecer mesmo, né, a cada um de vocês que participaram conosco. A gente tentou trazer um pouco da nossa cultura, a forma que é desenvolvida lá e aqui também. Então, muito obrigado pela atenção de todos e encerramos por aqui.